Olá, somos do projeto Base of Life e hoje vamos entender um pouco mais sobre a membrana plasmática. A primeira célula possivelmente passou a existir quando uma membrana se formou, envolvendo um pequeno volume de solução aquosa, separando-a do resto do universo. As principais funções da membrana plasmática são o revestimento celular, interações celulares, sejam célula-célula ou célula-ambiente, e a permeabilidade seletiva, ou seja, seleciona o que entra e o que sai da célula. Vamos iniciar descrevendo a composição e a arquitetura química das membranas celulares. As membranas definem os limites celulares, dividindo a célula em compartimentos, organizando toda uma sequência de reações complexas e ainda atuam na recepção de sinal e na transformação de energia. Elas são muito finas, cerca de 8 nanômetros de espessura. As membranas são compostas principalmente por lipídios e proteínas, mas há também a presença de carboidratos. Essa organização é conhecida como mosaico fluido e tem como unidade estrutural básica a bicamada lipídica, composta por duas linhas de fosfolipídio. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas e, devido à interação com a água, o lado apolar do fosfolipídio fica voltado internamente e o lado polar voltado externamente, obedecendo àquela combinação clássica da química, polar com polar e apolar com apolar. Os outros lipídios que encontramos entre os fosfolipídios são o colesterol, que oferece estabilidade térmica para a membrana, e os glicolipídios, que participam do processo de reconhecimento celular e proteção da membrana em condições adversas. As proteínas ficam imersas entre a bicamada. Enquanto a bicamada lipídica determina a estrutura básica da membrana, as proteínas são responsáveis pela maioria das funções da membrana, servindo como receptores, enzimas, transportadores, dentre outras funções. Proteínas integrais estão mergulhadas dentro da membrana com a cadeia de aminoácidos não polares estabilizada por contato da bicamada lipídica, em vez de ser rodeada pela face aquosa. Já as proteínas periféricas associam com a membrana por meio de interações eletrostáticas e ligações de hidrogênio com os fosfolipídios de membrana e as proteínas integrais. Há proteínas integrais carvelinas que se associam com a face interna da membrana, forçam uma curva para dentro, chamada calvelos, que está envolvido no transporte através da membrana, na sinalização e na expansão da membrana plasmática. Proteínas específicas causam curvaturas locais na membrana e controlam a função de duas membranas. Integrinas, caderinas e selectinas são proteínas transmembranas que agem ligando as células uma com as outras e levando mensagem entre a matriz extracelular e o citoplasma. Quanto aos carboidratos de membrana, temos os carboidratos livres, os ligados a uma proteína, que são as glicoproteínas, do qual temos, por exemplo, as no tipagem sanguínea, que com a mudança no tipo de carboidrato já é o suficiente para alterar a tipagem sanguínea. E temos também os ligados a um fosfolipídio, chamado glicolipídios, que atuam no reconhecimento celular, como na formação do embrião, fazendo com que as células vão para o órgão-alvo. Agora, vamos ver como funciona o transporte de solutos através da membrana. O movimento de compostos polares e de íons através de membranas requer proteínas transportadoras. Alguns transportadores facilitam a difusão passiva. Difusão passiva é aquela que vai conforme o gradiente químico, do lado de maior concentração para o lado de menor concentração, em busca do equilíbrio. Outros transportam solutos contra o gradiente eletroquímico, o que consequentemente vai demandar uma fonte de energia metabólica. Esse tipo de transporte é o transporte ativo. Além disso, esse tipo de transporte é realizado por carregadores. O transporte ativo primário é movido por ATP, que é um tipo de carregador, ou então ocorre por reações de transferência de elétrons. Já o transporte ativo secundário é movido pelo fluxo acoplado de dois solutos, um fluindo a favor do gradiente eletroquímico, ao passo que o outro é levado obrigatoriamente contra o seu gradiente. Há transportadores uniportadores, que, como o nome sugere, carregam apenas um substrato. Um exemplo é o transportador GLUT1 dos enterócitos, que carregam glicose para dentro da célula por transporte passivo. Os simportadores permitem a passagem simultânea de duas substâncias no mesmo sentido. Um exemplo é o transporte de glicose das células epiteliais no intestino, que é impulsionado pelo gradiente do íon sódio. Já os antiportadores controlam a passagem de duas substâncias em sentidos opostos.
Em células animais, a bomba de sódio e potássio mantém as diferenças nas concentrações extracelular e citossólicas de íons sódio e potássio. Ainda com o gradiente de sódio resultante, é utilizado como fonte de energia para um grande número de transporte ativo secundário. Bombas de próton, como bomba de sódio e potássio, são fundamentais no mecanismo de conservação de energia em mitocôndrias. Há moléculas apolares que se ligam a íons e os carregam passivamente através das membranas, dissipando assim a energia dos gradientes eletroquímicos. Existem ainda moléculas estimuladoras que, de acordo com a situação do sítio de ligação na proteína, há mudança na conformação desta que permite a passagem de substância ou se fecha, interrompendo a passagem. Esta regulação é conhecida como transdução de sinal, pois a célula converte um sinal ou um estímulo em outro, por exemplo, de químico para o elétrico. A água atravessa a membrana por transportadores conhecidos como aquaporina. Uma curiosidade aqui é que quando sua temperatura corporal está elevada, é a aquaporina que libera água e sais minerais para fora da célula e para a glândula sudorípara mais próxima. Assim, você começa a suar. Os canais iônicos têm poros hidrofílicos, pelos quais íons selecionados podem se difundir, diminuindo seus gradientes elétricos ou químicos. No geral, eles são inseparáveis, têm altas velocidades de fluxo e são altamente específicos para um íon determinado. A maioria funciona como um portão dependente de voltagem ou ligante. Agora, para encerrar, vamos conhecer as especialidades de membrana? As microvilosidades são responsáveis por aumentar a superfície de contato. Por exemplo, em locais como o intestino, elas aumentam a absorção de nutrientes. As junções aderentes impedem que algo ultrapasse entre as células. Os demossomos unem fortemente uma célula à outra. Um exemplo clássico são as ligações das células musculares. Caso haja um rompimento de demossomos, há a famosa distensão. Outro exemplo é a forte união dos tecidos epiteliais. Temos também a junção SCAP, que permite a comunicação e troca de substâncias entre as células. Por fim, temos as interdigitações, que são projeções entrelaçadas, aumentando assim a adesão entre as células. No próximo vídeo, iremos dar continuidade a essa sequência, onde falaremos um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas. Não deixe de conferir nosso material de apoio que preparamos para vocês e que está na descrição do vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar um like, compartilhar nosso projeto com seus amigos e nos acompanhar nas redes sociais. Caso tenha ficado com dúvidas ou está com alguma dificuldade na disciplina de anatomia, histologia ou bioquímica, entre em contato com a gente. Nossa equipe está disposta a te ajudar, seja com os conteúdos da disciplina em si, como também dúvidas sobre os serviços sociais e apoio pedagógico da universidade. Basta acessar um dos contatos que estão na descrição do vídeo. Te esperamos na próxima aula!